Vamos lá, cães do sol saltitantes. Então, o primeiro trabalho que a gente fez em relação aos cães do sol saltitantes foi esse aqui, observando cães do laser saltitante, e nós fizemos junto com o Tim Vanderelli, que é um americano. A gente divulga o nosso trabalho no Twitter, e ele viu as imagens do círculo parlasérico, e aí ele entrou em contato com a gente e falou: olha, eu vejo um círculo quando eu espalho luz, quando eu espalho laser em ferro fluido, em filmes de ferro fluido. Daí começou a nossa colaboração com ele. Então, está aqui de novo a imagem que eu já mostrei, que foi divulgada pelo Phil Plait. Aqui é o fenômeno do sol saltitante que aconteceu na Rússia. E aqui são imagens desse fenômeno que foi registrado na Rússia. Então, tem aqui um cão do sol. E vocês podem ver diferentes ângulos, né? Então, ele fica, o cão do sol fica saltando. E aqui a nossa imagem feita com ferro fluido, a nossa simulação, então isso daqui a gente chama de simulação, né? Uma simulação experimental, não é computacional. Então a gente faz difração da luz em ferro fluido controlando o campo magnético. E aqui a gente está, então, já pensando na atmosfera como um fluido complexo, tá? Então, fluidos complexos são, os mais conhecidos são o cristal líquido, o ferro fluido, a membrana celular, as micelas, né? Então, o sabão, né? Os filmes de sabão, isso é chamado de fluidos complexos. Então, a gente já está olhando para a atmosfera como um fluido complexo. Então, para quem não sabe o que é ferro fluido, as imagens mais populares do ferro fluido é esse líquido escuro, que quando você aplica um campo magnético, ele faz essas pontas, né? Se ele tem uma superfície livre, ele faz essas pontas que indicam que acompanham as linhas do campo magnético. Então, é uma visualização, digamos assim, tridimensional de linhas de campo magnético. O que é o ferro fluido? É uma solução coloidal de partículas nanoscópicas, né, do tamanho de nanômetros. Essas partículas, elas são nanopartículas ferromagnéticas. Então, elas são partículas de magnetita ou qualquer material ferromagnético, só que elas são tão pequenas que elas são monodomínios. Isso significa que cada partícula tem uma magnetização grande. Como elas estão dispersas num líquido, o momento magnético de cada partícula, na temperatura ambiente, sem aplicação de campo magnético, está apontando em direções aleatórias, e o líquido é só um líquido, no caso aí, um líquido escuro, né? Não tem magnetização total. A hora que você aplica um campo magnético, os momentos magnéticos de cada partícula se alinham, né? E você agora tem um líquido com uma magnetização muito grande, é um líquido com uma magnetização muito grande. E isso é classificado, todo esse conjunto de fatores é classificado como um líquido super paramagnético, né? Então, o material que em geral não tem magnetização, quando não tem campo aplicado, é paramagnético. Só que esse cara é super paramagnético porque a magnetização dele é muito grande. E, além disso, além de alinhar o momento das partículas com o campo magnético aplicado, como agora você tem um monte de imãzinho nanoscópico alinhado, eles vão fazer aglomerados. E são aglomerados do tipo agulha. Então, está aqui uma micrografia mostrando um filme fino de ferro fluido, e está mostrando que as partículas, os aglomerados são em forma de agulha, e essas agulhas estão alinhadas com o campo magnético e, portanto, umas em relação às outras. Isso daqui é uma coisa que a gente costuma chamar de lente magnética, chamada de ferrocell.
é feita pelo Tim Vanderelle, lá nos Estados Unidos. A gente consegue fazer aqui com coisas simples, a gente consegue fazer coisas equivalentes. Mas o que é isso? Então, a ferrocell são duas placas de vidro, placas planas de vidro, onde você põe um ferro fluido no meio e aperta as placas de vidro, você vai ter um filme fininho de ferro fluido entre as placas. E aí, uma montagem desse jeito, aqui a gente apontou um feixe laser, sem campo magnético aplicado, nada de interessante acontece, a gente tem o laser que passa direto e uma figura que é uma outra mancha, que é a reflexão do laser no vidro. Quando você aplica o campo magnético, aparece um círculo que o Tim Vanderelle viu pela primeira vez e a gente falou, puxa, é um círculo, ele percebeu e a gente confirmou, é um círculo parlasérico. Por que é um círculo parlasérico? É a difração nessas várias agulhas. Então, o nosso primeiro círculo parlasérico era a difração num único fio de líquido. Aqui, a difração em muitas agulhas nanoscópicas. E a gente pode perceber que o círculo ele é contínuo. Tudo bem que aqui tem pouca intensidade, parece descontínuo, mas a parte que você vê do círculo, ela é contínua, não tem aquelas franjas de interferência. Por que não tem as franjas de interferência? Porque eu tenho muitas agulhas espalhando o laser, então você tem uma sobreposição de muitos círculos parlaséricos, e daí você fica com um círculo que não tem franjas, ele é contínuo, né? E isso deu mais pistas para a gente de que o que a gente está vendo no céu, do círculo parélico, isso pode ser uma explicação também. Só um detalhe, o círculo parlasérico é branco, né? Ele é branco, ele não está separando as cores, né? Porque, diferente do laser, o Sol tem todos os comprimentos de luz visível. E aqui, imagens dos nossos cães do laser saltitante. Antes do laser chegar na ferrocell, ele passou aqui por um filme de sabão, para ter essa linha de difração aqui, tá vendo? Ela tem franjas. Essa é uma linha de difração de Fraunhofer. E para ter uma referência visual de direção, né? Então, você tem essa referência de direção. E daí o laser espalha no ferro fluido e tem aqui o círculo parlasérico. E daí a gente mudando, parece óbvio, né? Mas a gente mudando a direção do campo magnético, a gente muda a direção desse pedacinho aí do círculo parlasérico e a gente mostra, então, um círculo, um cão do laser saltitante. E aí a gente faz analogia com o cão do Sol saltitante. Isso daqui eu vou pular.